todos ao painel de mock trial. Eu sou Lorenzo Nicoletti, sou advogado no Nishioka e Gaban Advogados, em Brasília. Sou mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para fins de audiodescrição, então, eu sou um homem branco, cabelos escuros, com um terno azul marinho, camisa branca e gravata vermelha escura. Esse painel de mock trial foi proposto pelo Comitê IBRAC Júnior e é intitulado Como concorrentes podem colaborar para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Portanto, eu já aproveito para registrar o agradecimento ao Comitê do IBRAC Júnior, nos nomes da diretora do Comitê de Diversidade, Maria Cecília Pereira Andrade, e dos colegas coordenadores, Luiz Jaik e Maria Paula Andrade. Justamente por possibilitar que jovens advogados, assim como eu, possam fazer parte de um painel tão relevante ao lado de pessoas tão relevantes também para o cenário antitruste, e nesse evento que é tão importante, que é o Seminário Internacional de Concorrência do IBRAC. Será que eu posso pedir para colocar a apresentação, por favor? Aqui. Portanto, como bem podem ver no próximo slide, eu estou muito bem acompanhado, participam desse painel Ana Binotto, consultora externa PNUD junto ao CAD, doutorando em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo. Danilo Brum, sócio no CMT Advogados e professor de Direito no Mackenzie, doutor em Direito Político e Econômico pela Mackenzie. Fernanda Machado, superintendente adjunta do CAD, doutor em Direito pela Universidade Nova de Lisboa. Sérgio Varela Bruna, sócio de Lobo de Riso Advogados, doutor em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo. Paula Müller, fundadora do Cianfarani Müller Advogados, é especializada em Direito Econômico e Direito Empresarial, tem mais de 20 anos de atuação consultiva e contenciosa. Bruno Drago, sócio do Demarest Advogados, doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo e LLM em Direito Concorrencial pelo King's College London. Bom, obrigado a todos por toparem esse desafio. Aos painelistas, eu gostaria de solicitar que, antes de começarem suas falas, façam da mesma forma, se possível, a sua audiodescrição. E queria dizer que foi, efetivamente, pessoal, um desafio desenvolver esse painel com os colegas, porque, em que pese, e a gente vai abordar isso em algum momento oportuno no painel, a nossa intenção fosse trazer a questão do Rio Grande do Sul, que todos bem sabem que aconteceu, a tragédia decorrente das enchentes e tudo mais. Nós tivemos também, em uma certa medida, que criar um cenário fictício, né? E depois, do final do caso simulado, antes de divulgar o resultado do painel, a gente pretende, é claro, realizar comentários relacionados à tragédia real que aconteceu e como isso pode ser comentado e aplicado. Ocorre que o nosso caso é um caso fictício aqui, e aproveito para fazer essa ressalva de que qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência e que as sustentações nessa simulação não representam de nenhuma forma posicionamentos das instituições a que aos painelistas pertencem. O nosso caso ele se dá em uma localidade fictícia, a República de Piratini, como todos podem conferir, acessando a íntegra aí do caso ou acompanhar pelo resumo físico que está distribuído aí na mesa e nas cadeiras. Bom, então vamos ao caso fictício que eu vou apresentar. No ano de 2157, a República de Piratini enfrentou uma calamidade pública inédita devido às supertempestades eletrotectônicas, que seria um fenômeno aí até então desconhecido, e essas tempestades duraram cerca de um mês e tiveram efeitos devastadores. As condições do solo de Piratini, especialmente do cinturão metalífero Farroupilha, que é um solo rico em minerais, condutores com propriedades que chamamos aqui de piezoelétricas, favoreceram, então, a interação das descargas elétricas com as falhas geológicas e tensões tectônicas acumuladas. E esse desequilíbrio de tensões foi o que provocou abalos sísmicos, que deixou regiões inteiras com danos severos à infraestrutura, como bem nós podemos ver no registro fotográfico deste slide. Bom, como a gente pode ver nessas fotos, a capital de Piratini, a cidade de Cepé, Tiaraju, sofreu um abalo muito grande, principalmente nas fundações dos prédios, dos edifícios. A maior usina de geração de energia também, a usina Chiru 2, teve o seu funcionamento interrompido e o déficit de energia foi inevitável em algumas regiões de Piratini. As vias de acesso, inclusive para automóveis aéreos, as vias terrestres também foram bloqueadas, o abastecimento de insumos básicos também foi bloqueado, inclusive para reconstrução de Piratini.
Passado esse fenômeno, então, que durou quase um mês, as empresas Maragatos Mineração S.A. e Chimangos Engenharia Limitada submeteram um ato de concentração ao Conselho Nacional Antitruste de Piratini, o CNA. A proposta envolve a criação de uma JV, uma joint venture, para formar uma sociedade de propósito específico, com participação societária de ambas as empresas para fornecer soluções integradas de engenharia em neometais, que são materiais beneficiados para serem resistentes a essas tempestades eletrotectônicas. Essas soluções incluem, inclusive, redundante, a fabricação de estruturas off-site de casas, de cápsulas para moradia temporária, estruturas de acesso pré-fabricadas e outras resistentes a essas tempestades eletrotectônicas. O objetivo dessa sociedade é, então, responder à demanda urgente de reconstrução da infraestrutura nacional com materiais resistentes a essas tempestades, e para isso essa SPE teria um prazo ali de 10 anos, ao final do qual considerar-se atingido o seu objetivo de catalisar essas atividades de reconstrução de Piratini. Depois da submissão do ato de concentração, sobreveio um pedido de autorização precária, devido à urgência dessa temática. No processo administrativo do CNA, se habilitaram 2 terceiras interessadas, uma delas a Sinogang Piratini S.A., que é uma empresa de origem estrangeira, de engenharia e construção atuante em Piratini, que se manifestou contrariamente à operação, alegando efeitos distorcivos à concorrência. A outra, uma OCIP, a Fundação Prendaminha, que também se opôs à operação, pelo menos no modelo em que foi proposta a operação, porque, segundo a Prendaminha, não priorizaria a reconstrução de Piratini efetivamente, buscando, na verdade, concentrar o mercado para enfraquecer concorrentes e dominar esses setores de neometais. E sugeriu ali como alternativa a imposição de remédios severos para aprovação. Aqui a gente pode ver alguns dados de mercado das requerentes e uma das terceiras interessadas, que os senhores podem conferir aí nos resumos também e na apresentação completa. Além disso, a gente pode conferir um conjunto de anexos e fatos incontroversos, que também estão na apresentação completa, que vão ser espelhados brevemente aqui, mas que é interessante que vocês olhem, possam olhar, visualizar nas telinhas aí. E é só ler esse QR Code de novo, então eu vou dar 5 segundos para que façam isso. Preciso voltar? Alguém? Vejo que todos foram. Então, esse primeiro anexo tem avisos de contratação que foram noticiados pelo Estancieiro News, de dispensa de licitação, veiculados por esse noticiário, avisando de 3 contratações nesse modelo para contratação de uma empresa para fornecimento das mais diferenciadas aí estruturas de neometais para reconstrução de Piratini. Ainda no anexo 1, uma minuta de um rascunho que mais parece aí um modelo de um termo de contratação de estruturas metálicas, que tem ali a menção a uma empresa denominada Maramangos Reconstrução em Neometais. O anexo 2 é a ata de AGE da Fundação Prendaminha, que elegeu um novo diretor-presidente 3 dias depois da submissão do ato de concentração ao CNA, sendo esse novo presidente então, um advogado importante de um escritório que tem a Sinogang na sua carteira de clientes. Aqui no anexo 2, nós vemos a publicação da ex-presidente da Fundação Prendaminha, que é uma engenheira de neominas respeitadíssima em Piratini, professora titular aí de neomineração. E ela fez um post aí no LinkedIn, manifestando o seu descontentamento com os rumos recentes da Fundação, justamente por destituírem uma especialista como ela
da presidência num momento tão difícil quanto o momento que se está passando. Então, nos próximos slides aqui, a gente vê os anexos 2 e 3, que são os registros de comunicação entre os CEOs das requerentes, agendando uma partida de bocha em realidade aumentada, como bem podem ver, e alguns dias depois do fim dos eventos climáticos, né? E o Borges Martins e o Gaspar. Por fim, tem o anexo 4 da entrevista com o CFO da Sinogang ao portal Atlantos, em entrevista exclusiva à repórter Cristine Santolin. E eu destaco o seguinte trecho, abre aspas. Sabemos que há pessoas que perderam tudo. No entanto, acreditamos que isso não justifica que a Sinogang deva abdicar de seus lucros e sua estratégia de negócios. Fecha aspas, né? Então, nesse julgamento simulado, passado algum tempo, né, o Tribunal do CNA vai analisar as duas situações, que apenas para efeitos deste simulado vão ser julgadas aí sequencialmente, para adequar o tempo do painel, é claro. Então, vão ser expostas aí nas sustentações orais e exposição da SG CNA também sequencialmente. Acho que eu pulei aqui. Nesses termos, então, vão ter duas situações. Na situação 1, os conselheiros deverão votar, que é o público, deverão votar pela concessão ou não da autorização precária. E na situação 2, os conselheiros deverão votar pela aprovação, reprovação ou aprovação com restrições da operação. E vão ter ali 3 conjuntos de restrições sugeridas, né? Essa vai ser a estrutura, então, serão feitas 2 sustentações, primeiro a dos requerentes, depois dos terceiros interessados e, por fim, a SG vai tecer comentários antes da votação sobre os fundamentos das suas notas técnicas, né, que são as 2 situações. Então, gostaria agora de passar a palavra para os representantes das requerentes, para que possam fazer a sua sustentação e a sua audiodescrição. Muito obrigado. Muito obrigada, boa tarde. Eu sou Fernanda Machado, eu sou advogada da Chimangos Engenharia Limitada. Eu sou branca, com cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma blusa preta e um casaco creme. Bom, nobre Conselho Nacional Antitruste de Piratini, eu agradeço muito a oportunidade de apresentar hoje os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam, primeiro, esse nosso pedido de autorização precária para essa joint venture entre a Maragatos Mineração S.A. e a Chimangos Engenharia Limitada, que será apresentado, então, por mim. Pedido esse que se fundamenta no artigo 59, parágrafo único da Lei 12.529 de 2111 e no artigo 115 do Regimento Interno do CNA de Piratini. E, na sequência, meu caro colega Sérgio Bruna apresentará as razões para a aprovação do AC, submetido, então, a esse nobre conselho. E quanto ao pedido de autorização precária, especialmente após vermos, né, todas essas fotos, essas imagens, o pedido de autorização precária demonstra muito que a gravidade e a urgência dessa catástrofe que todos nós vivenciamos nesse último mês demonstram que essa operação ela se mostra urgente, necessária e razoável. Então, eu quero fundamentar a apresentação nesses 3 pilares para os senhores e as senhoras. Então, a urgência dessa medida deriva da grave situação de calamidade pública ocorrida nas últimas semanas em Piratini. Então, passamos por super tempestades eletrotectônicas sem precedentes, sem previsibilidade de que algo dessa magnitude pudesse ocorrer. 80% do nosso país foi afetado, milhares de desabrigados, centenas de vítimas, às quais prestamos nesse momento nossa mais profunda solidariedade. As previsões iniciais estimam que o prazo de reconstrução do nosso país é de cerca de 15 anos.
Para a reabertura, por exemplo, do nosso principal aeroporto em Cepé, as previsões iniciais apontam pelo menos 6 meses. Então, vocês imaginem, então, os outros aeroportos do nosso país. 85% das rodovias foram drasticamente afetadas e até mesmo, como vimos, a nossa usina Chiru 2 também foi severamente prejudicada. Então, estamos aqui falando hoje da reconstrução da infraestrutura de um país como um todo. Então, a gente sabe que isso afeta não só a vida das pessoas, mas como estamos diante de um grande desafio, porque são obras de longo prazo. Então, que precisam ser iniciadas o quanto antes. Então, a autorização precária, como eu falei, ela também se mostra necessária. Ela é essencial para iniciar o quanto antes o processo de reconstrução do nosso país, com a maior brevidade possível. E elas são essenciais, primeiro, para proteger o pleno valor do investimento realizado pelas empresas, que já vem sendo feitos. Cada empresa já tem, desde o momento do dia zero dessa ocorrência, ajudando o governo como pode para mitigar essa grave situação que a gente se encontra. E também a autorização precária, ela é importante para cumprir as obrigações previstas, seja na lei de licitações, na legislação ambiental, na legislação minerária. Tudo isso precisa estar ocorrendo agora. A gente precisa dessa autorização devido a todas essas medidas que estão sendo adotadas neste momento. Então, as empresas, elas precisam aliar as suas expertises para ganhar tempo e dividir os altos riscos envolvidos numa operação como essa, como os senhores já puderam ver. As contratações com o poder público para a recuperação da infraestrutura são projetos de longo prazo. Os procedimentos, eles iniciarão imediatamente para não prolongar o sofrimento da população. Então, a gente não pode perder essa janela de oportunidade para que essa operação, desde logo, para que essa sociedade de propósito específico possa participar dos certames, colher as licenças necessárias sob pena de inviabilidade do negócio como um todo. Então, o terceiro pilar que eu comentei, o pedido de autorização precária, ela também se mostra razoável, conservadora. Então, em termos de reversibilidade da operação, foram tomadas todas as medidas necessárias para salvaguardar a reversibilidade. No que tange a separação das atividades da empresa, típico de uma joint venture, e quanto à troca de informações sensíveis também, as principais informações serão trocadas apenas as informações estritamente necessárias para essa operação. Aquelas consideradas mais sensíveis serão tratadas por um Clean Team, que já foi contratado, cujas regras seguem a melhor prática nacional e internacional. Então, todas essas preocupações e essas precauções, elas constam dos contratos de operação e, por isso, não requerem uma nomeação de trustee. E também a empresa, no caso, a Chimangos, e também nessa joint venture, essa SPE, pode adotar qualquer outra preocupação entendida necessária, que for considerada necessária por ocasião do julgamento, do ato de concentração, de modo que não vai haver qualquer prejuízo à decisão final do CNA. Então, por fim, é importante a gente deixar claro, e ao ver os fatos aqui expostos, é realmente lamentável que, diante de uma tamanha crise humanitária como essa, tenham surgido notícias falsas dizendo que essa JV já era planejada antes da catástrofe. Isso é absolutamente surreal. Não havia qualquer previsibilidade de algo nesse sentido. E ainda que tivesse qualquer tipo de notícia que fosse isso verdadeiro, isso não eliminaria a necessidade de conceder essa autorização precária, já que se a operação já não fosse necessária antes, agora ela é praticamente a solução possível para que a gente possa reconstruir
essa cidade enfrentar, o nosso país em enfrentar esse problema. Então, aqui finalizando, estamos respondendo ao chamado do governo de Piratini para auxiliar nessa grave situação. Demonstramos que essa colaboração entre os agentes econômicos nacionais em situações trágicas como essa, isso que permitirá a reconstrução das nossas vidas, sem esquecer de tantas tristezas e perdas que temos sofrido nos últimos dias, mas é isso que nos faz querer prevenir tragédias como essa, e são pelas razões acima expostas que a gente solicita, então, essa autorização precária a esse nobre conselho. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Fernanda. Meu nome é Sérgio Bruna, eu sou homem, careca, feio e gordo, mas a minha mãe continua achando que eu sou lindo. Senhores conselheiros do CNA, venho defender e apresentar as razões pelas quais se impõe a aprovação da operação tal como ela foi proposta. Senhores conselheiros, situações extremas reclamam medidas extremas. A operação é indispensável para solucionar a crise humanitária que foi causada pela catástrofe que desabou sobre a República de Piratini. A operação traz moderada concentração de mercado. Em primeiro lugar, porque a sobreposição das atividades das requerentes é bastante limitada. A empresa Chimangos possui sua ênfase em atividades de montagem de estruturas metálicas. Ela tem 34% do mercado, sendo a que tem maior participação nessa atividade. Já a empresa Maragatos tem uma participação mais pronunciada no mercado de extração e tratamento de neometais. Portanto, essas duas empresas têm atividades complementares e vão combinar os seus melhores atributos para buscar condições de superar a grave crise que afeta a todos nós. A proposta de operação respeita estritamente os limites necessários para cumprir com esse objetivo. Aqui é preciso enfatizar que o prazo de 10 anos de duração da JV é, em primeiro lugar, um prazo limitado. A JV não existirá para sempre. E esse prazo de 10 anos é necessário para viabilizar os investimentos que devem ser feitos e sem os quais não haveria condições de começar o trabalho que visa a remediar a situação calamitosa que a República hoje experimenta. É muito importante também, no que diz respeito ao prazo de duração, que se encare a realidade do fato que a situação atual de grande incerteza e de elevadíssimos riscos, sem um prazo que viabilize retorno de investimentos um pouco mais longo, faria que esses investimentos absolutamente não fossem realizados e não saíssemos no lugar no que diz respeito ao combate à crise que enfrentamos. Então, sem esse prazo, esses investimentos não seriam realizados. O prazo, portanto, é condição indispensável para que possamos começar a avançar no sentido de vencer a situação triste e calamitosa que estamos enfrentando hoje. Às vezes, para conseguirmos alguma coisa no presente, temos que sacrificar um pouco o nosso futuro. Ou seja, a redução de concorrência que se propõe venha a prevalecer por algum tempo depois da operação, depois que Deus nos ajudando, poderemos ter superado a situação dramática que vivemos,
é uma troca entre o mal que vivemos hoje, a solução do mal que vivemos hoje, com um bem-estar futuro, e que se faz necessária para que exista verdadeiramente um futuro. Pode ser que não cheguemos lá se não fizermos esse sacrifício mais adiante para termos o benefício atual. Além disso, essa JV poderá trazer eficiências ao mercado ao longo da sua existência. Esses investimentos vão permitir a realização de outros investimentos em pesquisa e desenvolvimento, tanto buscando novos campos de prospecção de neometais, quanto novas ligas menos condutoras de eletricidade que ajudarão a prevenir ou a minorar efeitos negativos caso novas catástrofes, novos cataclismas desse mesmo tipo venham a se repetir. Então, essa operação criará condição para que criemos uma multinacional piratiniense, que vai depois ter condição de competir em outros mercados com empresas dominantes e de mercados internacionais, como é a Sinogang. A Sinogang se opõe ao negócio justamente em razão do caráter pró-competitivo da operação. Se de fato essa operação não fosse pró-competitiva, se esperaria que os preços aumentassem no futuro e que a Sinogang não estivesse tão incomodada com a existência do negócio. Se ela está incomodada, isso é sinal do caráter pró-competitivo da opinião. Além disso, a Sinogang não apresenta nenhuma alternativa que pudesse substituir essa JV no enfrentamento da crise. Tanto é que, entrevistado, o seu CEO declarou que não vê razão para a Sinogang sacrificar os seus lucros em prol do benefício comum de buscar uma solução para a crise. Senhores conselheiros, aqui chegando já perto da minha conclusão, gostaria apenas de destacar que a Associação Prenda Minha apresenta-se no processo como defensora do bem comum, mas, na verdade, ela atua como uma testa de ferro da Sinogang. Tanto é que, recentemente, substituiu a sua presidente, uma respeitada professora, com grande especialidade na área de neometais, por nada menos do que um sócio do escritório de advocacia que representa a empresa aqui na nossa República. Finalmente, para concluir o nosso pedido de aprovação incondicional, gostaria de ressaltar que a operação já, como foi bem dito aqui por minha colega, a doutora Fernanda, já contém as salvaguardas necessárias para prevenir troca de informações sensíveis, além do ponto necessário para que os objetivos visados pela operação sejam alcançados. Doutor, então, seu tempo está esgotado. É por isso que pedimos a aprovação. Muito obrigado. Obrigado. Agora, passo a palavra para os representantes dos terceiros interessados, para que possam fazer suas sustentações orais. Muito obrigado. Meu nome é Bruno Drago, tenho 1,80 m, cabelos castanhos, pele clara, estou usando um terno cinza e uma camisa branca sem gravata. Prezados conselheiros, antes de mais nada, no momento difícil, no momento de dor, é preciso que sejamos ainda mais racionais. Caso contrário, corremos o risco de perpetuar os efeitos que eu mencionei ao longo do tempo. A história é nossa testemunha. E queria começar dizendo quem é a Sinogang, a empresa que eu represento. Ao contrário do que o próprio nome sugere, não é uma gangue, é uma empresa idônea, estabelecida há pouco tempo em Piratini, num polo de extração de neometais de alto valor agregado. Ingressou no país por conta da desaceleração da construção civil no seu país, mas logo viu um nicho interessante de atuação, transferiu sua tecnologia de beneficiamento de neometais para a região e atua também com estruturas neometálicas na sua planta de Cepé Tiraju. É uma empresa verticalmente integrada, portanto.
Não vou perder muito tempo falando sobre os mercados relevantes, que não há controvérsia sobre isso, extração de beneficiamento de metais a montante, mercado de estruturas metálicas a jusante. É importante dizer que a Sinogang, ela, ainda antes do 4º ano no país, da sua atuação no país, ela entrou com uma estratégia bastante agressiva de precificação, em benefício da própria população piratinense, em razão da sua maior eficiência. Isso evidencia bastante essa eficiência e a capacidade competitiva dessa empresa. Mas, mais do que isso, o seu compromisso social, desde sempre, com os investimentos na região. E com essa estratégia que ela alcançou pouco mais de 30% no mercado de extração, nesse curto espaço de tempo, e pouco mais de 20%, pouco menos de 20% no mercado de estrutura de neometal. É um exemplo de entrada bem sucedida no mercado de altas barreiras à entrada. E esta entrada bem sucedida é a única razão pela qual esta operação está sendo trazida à CNA. O único e verdadeiro racional para a combinação dos seus maiores concorrentes, a Maragatos e a Chimangos. Velhos incumbentes, velhos em todos os sentidos, parque sucateado, tecnologia ultrapassada, mão de obra despreparada. Empresas incapazes de se adaptar para enfrentar a concorrência de um novo entrante mais eficiente no mercado. E de forma dissimulada, se aproveitando de um momento de dor para o cidadão piratinense e de fragilidade da administração pública, é que promovem essa tentativa de joint venture, cujo objetivo seria fornecer soluções integradas de engenharia. Chama atenção as evidências que, obviamente, os patronos tentaram minimizar, né, dizendo que se tratavam de informações inverídicas, mas que ali trazem o verdadeiro sentido da coisa, e que sugerem que tais combinações antecederam a tragédia. Tá? Portanto, não guardam qualquer motivação mais nobre atrelada à reconstrução de Piratini. O Estacioneiro News trouxe, vocês conseguiram ver, eu peço por gentileza para novamente voltarmos ao anexo 1, se possível na tela, em que existem 3 editais de dispensa de licitação, existe um edital em que vocês podem ver a minuta do termo de contratação, né? Que nós temos ali, com a suposta empresa que estaria sendo beneficiada, né? A empresa se chama Maramangos, né? E essas datas anteriores à catástrofe aí que aconteceu em Piratini. Portanto, ainda que se argumente sobre a inveracidade desses documentos, a gente deve olhar ainda os e-mails que foram trocados entre os 2 altos executivos. Abre aspas, tendo em vista os últimos acontecimentos, este pode ser o momento ideal para alinharmos algumas informações importantes sobre aquele projeto conjunto. Isso antecede, ou seja, existiam conversas anteriores à própria tragédia. A formação dessa joint venture pretendida, então, obviamente, e aí um ponto importante seriam os eventuais analogias que se poderiam trazer com relação ao protocolo de crise que existiu no passado, não mais vigente, mas acho que aqui não foi feito esse pleito, até onde me consta, e os elementos não seriam aqui verificados, né? Portanto, conselheiros, dados os fatos, que obviamente precisam ser aprofundados, a veracidade dessas informações precisam ser aprofundadas, concordo com os patronos, mas existem indícios, né, que geram a necessidade dessa notificação, mas eu gostaria de trazer os 2 elementos sobre os quais o tribunal deve se debruçar. O primeiro deles seria a concessão da autorização precária, né? E com base na lei concorrencial de Piratini, esses requisitos seriam não haver perigo de dano irreparável, as medidas forem integralmente irreversíveis, e chama atenção para o item 3º, e esses elementos são cumulativos. O requerente lograr demonstrar a iminente ocorrência de prejuízos financeiros substanciais e irreversíveis
para a empresa adquirida. E aqui, obviamente, nós estamos falando das empresas objetos da joint venture. Então, os elementos não são verificados aqui. Essa combinação, ainda mais pelo prazo que se pretende, traz danos irreparáveis à condição de concorrência no mercado. Não há medida possível que se demonstre reversível. Uma vez trocadas as informações, uma vez trocadas as estratégias, tem-se o dano. Isso é irreversível. Mas mais do que isso, não há hipótese legal que satisfaça o critério de concessão conectado à força maior. Leio de novo. Danos irreversíveis para a empresa adquirida. Prejuízos financeiros substanciais e irreversíveis para a empresa adquirida. Nós não estamos falando de força maior. Então, seria rasgar a lei, conceder essa autorização precária, para ser bem simples e direto ao ponto. E sobre o mérito da operação, eu acho que são vários os elementos que foram aqui trazidos e pelos quais a Sinogang requer a reprovação. É um mercado de elevada barreira à entrada e baixa rivalidade. Temos uma concentração, temos uma operação 4-3 no mercado de produção de neometal e 3-2 no mercado de montagem de estrutura, com delta HHI superior a 580 pontos em uma, com delta HHI superior a 2.000 na segunda. A combinação entre essas empresas, combinada com a dispensa licitatória, visa tão somente a criação de uma reserva de mercado, e esta é a real irresignação desta terceira interessada. O prazo do negócio pretendido pelas partes demonstra claramente que esse intuito da parceria não guarda relação com a reconstrução de Piratini, e não há qualquer justificativa, sob o ponto de vista econômico, para a combinação de negócios. Não há aqui a necessidade de uma junção para investimento em P&D, tecnologia disponível, não há por que se juntar às empresas. A produção de neometais da Chimangos não é sobremaneira relevante, que pode garantir um insumo relevante para as obras que virão. Existem claras alternativas menos lesivas ao ambiente concorrencial. Aprovar este AC significa, face às evidências que foram apresentadas, legalizar uma prática colusiva pretendida, iniciada mesmo antes da catástrofe. Por essa razão é que a Sinogang requer aqui a reprovação deste ato de concentração, que se oficie os órgãos encarregados pela confecção das licitações, bem como o TCU de Piratini, para investigação e cancelamento dessa dispensa de licitação, e que os autos sejam retornados à SGCNA para investigação de gun jumping e indícios de práticas colusivas. Muito obrigado, senhor. Excelentíssimos membros do Conselho Nacional Antitruste de Piratini, colegas e demais presentes. Representando a Associação Prendaminha, uma OCIP que apoia o terceiro setor, muito importante nesse momento para dar um apoio para a sociedade que está sofrendo imensamente, e dedicada, inclusive, à promoção da concorrência justa e ao bem-estar da sociedade piratinense, venho apresentar os nossos argumentos. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que não perderemos tempo falando sobre ilações premeditadas, ilações desfundadas, sobre fatos que não dizem respeito à operação proposta. Para fins de economia processual também, nos referimos integralmente à manifestação da Sinogang, principalmente em relação aos fatos e provas sobre indícios de condutas anticompetitivas das requerentes, que nos parecem muito óbvias e devem ser fruto de uma investigação mais aprofundada. Com relação à autorização precária requerida pelas requerentes, com a devida vênia, excelentíssimos, a pretensão das requerentes é de cair os buteados do bolso. Não há como arriscar o futuro da sociedade piratinense com a concessão precária pretendida, pois os danos podem ser irremediáveis. Bagurizada, no momento crítico em que estamos mais perdidos que Cusco em tiroteio, nessa baita catástrofe que vivemos, a coisa é tão feia que até nos canais de televisão dos países vizinhos vieram se acampar aqui, transmitindo seus jornais ao vivo, de cima de uma ponte caindo aos pedaços da nossa capital, para verem de perto se vai sobrar alguma coisa de nós. Essa ponte, inclusive, está mais detonada que churrasco queimado, tchê.
É importante que aqueles que não foram afetados pela tragédia tenham consciência de, pelo menos, arregaçar as mangas e, com a lucidez de um verdadeiro Gaudério, cuidar do que ainda resta de nós no meio desse fuzuê todo. Não podemos esquecer de forma alguma que os mercados relevantes afetados pela operação são relativos a produtos que podem salvar a comunidade inteira de entrar numa fria maior ainda. Temos que agir com cautela, uma cautela que uma autorização precária não nos permite ter. Falar da proposta... Desculpa. A experiência de mercado dos documentos que as requerentes suscitam aqui, que precisariam ter para se juntar e remediar uma situação de catástrofe, eles já têm. Não faz sentido nenhum eles pedirem para se juntar para poder ter esse tipo de autorização. Nós sabemos muito bem que são duas empresas locais com relacionamento próximo, como vimos pelos documentos, atuantes há séculos neste país, pelo menos desde a Guerra dos Farrapos. A defesa da concorrência deve acontecer mesmo em situações de crise. Sabemos que estamos todos sob forte emoção, está doendo muito mais que frio de minuano, mas é justamente nesses momentos que não podemos nos precipitar e temos que manter a serenidade e seguir os devidos protocolos de crise. As práticas antitruste internacionais, mesmo em situações de emergência, como desastres naturais, têm a necessidade de proteção da concorrência no mercado, e ela não deve ser suspensa numa situação dessas. É mais do que sabido que as requerentes possuem os produtos no nosso país. Tivemos alguns tipos de dificuldade de acesso, sim, tivemos, mas os produtos eles já estão aqui, eles são limitados. Diferente seria se eles estivessem juntando com uma empresa, se eles estivessem aglomerando com uma empresa conectada com o exterior que pudesse importar o produto. Mas qual a justificativa de dois players de mercado que já estão presentes aqui, já conhecem o mercado, já estão atuantes, têm toda a documentação, se juntarem? Me parece que a única resposta seria a troca de informações e intenções, no mínimo, questionáveis que apareceram nos e-mails. É importante lembrar que nós temos outros players no mercado que têm essa conexão com o exterior e que podem trazer este produto. Isso sem falar que, caso autorizada a precariedade dessa transação, teria um alinhamento competitivo indevido e precário. Já poderiam trocar informações sensíveis desde então, e isso, como muito bem expôs a Sinogang, seria irreversível e o dano seria irreversível. Isso com relação à autorização precária da operação, então pedimos que ela seja negada. Com relação às... Deixa eu ver meu tempo. Com relação à aprovação das restrições, a aprovação da operação, pedimos que seja, caso, numa situação muito improvável, seja autorizada, que sejam aplicados remédios comportamentais, como, por exemplo, a nomeação de trustee independente para o monitoramento contínuo, deve ser designado para supervisionar a joint venture, garantindo que apenas informações necessárias para a reconstrução sejam compartilhadas. Outras medidas seriam relatórios periódicos, limitação estrita do escopo da cooperação, um objetivo exclusivo para esse tipo de situação, para essa situação específica que pode ser autorizada a transação, a proibição de alinhamento em outras áreas, logicamente. Terminou meu tempo? Doutor, o seu tempo está... Okay. Tinha mais para falar. Presidente, pela ordem, presidente. Só para esclarecer um ponto de fato aí a respeito das sustentações que foram feitas aí pelos terceiros interessados, eu evitei usar regionalismos para manter a nossa conversa simples, né, no nosso plain português. Mas eu não consigo me conter aqui porque os terceiros interessados aí que representam a Sinogang estão dando uma de porco vesgo para ver se comem dois coxos, né? Na verdade, eu só queria esclarecer que esses documentos que apareceram aí, em primeiro lugar, essas minutas forjadas de edital, só vieram à luz quando a operação já estava proposta. Qualquer um podia forjar esses documentos e vazá-los na imprensa para prejudicar o bem de Piratini. Tá?
e-mail que se apresentou é uma verdadeira piada. Aquilo não diz absolutamente nada. Estavam jogando bochas e falando de planos em comum, mas como alguém podia imaginar que aquilo que aconteceu iria acontecer, né? Dois empresários que gostam de bocha podem ter especulações, pensar em novos negócios, mas isso não quer dizer que soubessem da operação antes dela, né? Muito obrigado, presidente. Em termos de contraditório, 2 minutos concedidos igualmente. Muito obrigado. É muito simples, eu acho que é um ensinamento que todos os advogados concorrenciais aplicam nos treinamentos que fazem as suas respectivas empresas. Com a Sinogang não foi diferente, mas o que eu sempre digo é, toda vez que você tem que explicar alguma coisa para a autoridade, você já começa errado, né? Então, nós temos evidências aqui que precisam ser investigadas e esse é o nosso pleito, tá? Que se determine a veracidade disso e, obviamente, não há espaço aqui para uma autorização precária antes de que essa investigação seja feita. Muito obrigado. Bom, não havendo mais manifestações, passo a palavra para a autoridade para que possa expor as razões das suas notas técnicas. Boa tarde a todos, a todas. Começando aqui com a descrição, eu sou Danilo, sou aqui representando a superintendência junto com a minha colega Ana, que nós dividimos aqui a apresentação em dois momentos, até para esclarecer ao público aqui, aos conselheiros, que nesse julgamento simulado nós vamos ter que fazer as análises tanto da autorização precária quanto do mérito em conjunto aqui, até para a dinamicidade da atividade. Mas, enfim, eu sou Danilo, sou negro de pele preta, olhos e cabelos também pretos, estou usando uma camisa branca e um paletó azul marinho. Então, o que nos cabe aqui, nesse primeiro momento, é analisar o pedido que foi feito aqui à autoridade com relação à autorização precária da operação. E como se viu aqui pelos debates, e a SG tomou nota dos argumentos tanto da Maragantos e da Chimangos, quanto também dos terceiros interessados, nos cabe aqui, nesse momento, analisar inicialmente esse pedido, em razão da urgência da situação vivenciada em Piratini, de autorização precária dessa SPE, que teria uma duração, como foi proposta aqui, por 10 anos, e com o escopo exclusivo de reconstrução de habitações, pontes e materiais de alta resistência, inclusive para eventos climáticos futuros dentro do país de Piratini. Então, dada essa situação, as partes não controvertem pelo que a SG percebeu com relação à aplicabilidade aqui do previsto no artigo 59, parágrafo 1º da Lei de Concorrência de Piratini, nem mesmo aos requisitos previstos no regimento interno da autoridade para análise desse pedido específico de autorização precária, que, como já foi apresentado aqui por todos, a gente pode resumir aqui a não haver perigo de dano irreparável para as condições de concorrência no mercado, que as medidas sejam integralmente reversíveis e, como foi destacado aqui também, que o requerente possa lograr a iminente ocorrência de prejuízo financeiro substancial e irreversível para a empresa adquirida, caso a autorização precária para a realização do ato não seja concebida. A ASG também tomou nota aqui de precedentes, especialmente do nosso vizinho aqui, o Brasil, talvez o Linden Case, que é um caso que se analisou também, uma questão de infraestrutura com relação ao aeroporto na cidade do Rio de Janeiro, há mais de 100 anos atrás, em 2017, em que foi aplicado a questão do pedido, e de lá para então, né, vários outros casos foram se passando. Mas a requerente nos alega aqui que existem que os requisitos estão presentes, e as terceiras interessadas apresentam os riscos que a SG evidentemente não desconsidera. Então, em síntese aqui o que se percebeu do debate, a questão com relação à inexistência de perigo de dano irreparável para a concorrência, um ponto que chama bastante atenção aqui é o escopo previsto, né, por essa SPE, bastante específico e restrito para reduzir os efeitos das catástrofes por meio da oferta desses neometais, né? A própria estrutura jurídica proposta, uma SPE,
poderia propor e facilitar uma reversibilidade, embora haja discussões e dúvidas ainda por parte da autoridade com relação ao próprio tempo previsto, até mesmo em razão de as catástrofes terem acontecido há pouco tempo e ainda se quer ter conclusão precisa dos impactos verdadeiramente sofridos, né? E, por fim, com relação aos prejuízos, embora haja o debate aqui pelas terceiras interessadas, o argumento da requerente se mostra que as obras previstas para a infraestrutura acabam afetando não só as partes, as requerentes envolvidas na operação, inclusive a empresa adquirida, como também a sociedade como um todo, na medida que aeroportos, estradas, pontes, escolas estão bloqueadas. Então, fazendo uma análise desses riscos e dos potenciais benefícios que podem trazer a operação, a ESG, especialmente aqui com relação a essa autorização precária e sem uma análise ainda rigorosa que se vai fazer ao longo do mérito da operação, verifica que, dado até mesmo o prazo exíguo que a autoridade tem para analisar o mérito, os 240 dias, e também as preocupações trazidas pelas requerentes com relação às dificuldades jurídicas de participação em licitação e outros procedimentos e autorizações necessárias para a produção de alguns dos produtos, entende que os riscos que foram apresentados aqui, e não os desconsiderando, mais uma vez, até a análise do mérito, eles podem ser, nesse momento, minimizados com alguns remédios que a autoridade pode impor de maneira rigorosa, já aqui, nesse caso, da autorização precária. Então, a proposta que a ESG está encaminhando aqui é de que, dados os benefícios que a eventual operação pode trazer para todo o mercado de Piratini em questão, inclusive em relação ao bem-estar da população como um todo, de maneira talvez mais acentuada, dadas as notícias que se tem de que, eventualmente, o próprio Estado pode ter as suas dificuldades de enfrentar de maneira ágil como é necessária essa reconstrução da infraestrutura, a ESG está propondo a aprovação recomendando, né, a aprovação do pedido provisório, desde que sejam obedecidos alguns remédios, e embora aqui os remédios sejam comumente aplicados mais ao mérito, aqui algumas medidas precisam ser observadas para que não fique extremamente solta essa autorização precária, de maneira que possa, como foi alegado aqui, até mesmo fugir do escopo inicialmente previsto, né? Então, a ESG está propondo como remédio que se cuide das questões de transparência das atividades que estão sendo desenvolvidas, então com meio inicialmente aqui na autorização precária de envio dos relatórios e todas as deliberações que os sócios eventualmente tomam com relação ao escopo da operação, por meio de um compromisso a ser firmado. Também a limitação do escopo da operação dessa SPE exclusivamente para as medidas relacionadas à reconstrução da infraestrutura, sem expansão para outros mercados, nem mesmo por meio de parcerias com terceiros, sem que haja autorização da autoridade durante esse período de autorização precária, e mecanismos que facilitem uma eventual reversibilidade dessa medida, considerando que durante esse prazo de 280 dias, a qualquer momento, como está previsto no regimento interno, possa ser desfeita essa autorização que é precária, se propõe aqui medidas que facilitem o desinvestimento, se necessário, inclusive por meio de facilitações de disputas que possam acontecer com o terceiro, isso tudo com aplicações de multa em caso de descumprimento e sem prejuízo das apurações, sem prejuízo das revogações em caso de descumprimento das minutas. Então, feito isso, só finalizando, recomenda a ESG a aprovação da autorização precária, desde que sujeita a esses remédios e condições aqui propostas. Agora, minha colega Ana. Obrigada. Meu nome é Ana Binotto, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, estou vestindo um vestido branco. Bom, passada a análise inicial do pedido de autorização precária, essa SG-CNA
concluiu, após muitos meses de instrução, com grande interação com os patronos das requerentes e dos terceiros interessados, a sua análise a respeito da operação que está aqui, ora analisada, que diz respeito à constituição de uma joint venture, no formato de uma sociedade de propósito específico, entre dois concorrentes diretos que atuam nos mercados de extração e no mercado de montagem de estruturas neometálicas. Como é de se perceber, esse caso diz respeito essencialmente a um arranjo cooperativo entre concorrentes. Essa SG-CNA, como se sabe, reconhece a relevância de arranjos cooperativos entre concorrentes. A relevância, e não só nessa situação excepcional de calamidade que o país passa, mas também que cooperações entre concorrentes são negócios usuais e comuns em muitas indústrias, muitos setores. E essa autoridade está comprometida em viabilizar esses arranjos, sem, contudo, permitir que eles restringam a concorrência de forma, seja permanente ou mesmo pontual. Então, essa SG, de maneira geral, está muito empenhada em permitir a viabilidade dessas cooperações, permitir que as eficiências e os benefícios que podem ser compartilhados decorrentes dessas cooperações sejam atingidos, mas entende a importância de se manter as condições de concorrência e rivalidade nos mercados relevantes afetados. A principal preocupação, nesse caso, é que essa cooperação, mesmo que desenhada como solução temporária, tal como apresentado pelas requerentes, num prazo limitado de 10 anos, ela elimina, mesmo que pontualmente, a independência entre centros decisórios e unidades produtivas de duas empresas que, não fosse a cooperação, estariam atuando de forma independente no mercado e, portanto, concorrendo entre si pela prestação desses serviços. Para analisar os efeitos potenciais dessa operação, essa SG conduziu uma análise que envolveu a avaliação de características das partes envolvidas, de características da cooperação proposta e de características e estruturas dos mercados envolvidos de maneira geral. Em relação às partes envolvidas, tal como explicado aqui anteriormente pelos requerentes e pelos terceiros interessados, trata-se de duas empresas que têm poder de mercado significativo, especialmente no mercado de montagem de estruturas neometálicas. São empresas com integração vertical, que atuam também no mercado de extração e tratamento de neometais, e, portanto, com estruturas similares. São, portanto, além desses aspectos e dos outros que foram analisados durante essa instrução, concorrentes próximas, né, que prestam serviços que são próximos e são percebidos pelos clientes potenciais como próximos. Em relação à cooperação, tal como apresentada, muito embora argumentado dessa forma pelas requerentes, ela não está focada unicamente na reconstrução das áreas afetadas, e especialmente da região mais afetada, que é a capital do nosso país, CPE. É uma cooperação que, embora limitada aos mercados, não está restrita a regiões específicas ou a segmentos ou submercados específicos. O acordo está desenhado por uma duração de 10 anos, e este mercado, de maneira geral, já passando para as análises da característica do mercado, é um mercado com elevadas barreiras à entrada, que envolve prestação de serviços sofisticados, com elevados custos envolvidos, e muito embora a gente tenha um histórico recente de entrada nesse mercado, não se pode concluir que a entrada, por si só, seria suficiente para disciplinar o comportamento das partes em conjunto pós-operação com a formação da SSPE. Não há no mercado suficiência de rivais efetivos também para disciplinar a atuação conjunta das requerentes pós-operação. As contratantes principais desses serviços são entidades públicas
que, especialmente diante da calamidade que se passa atualmente, não tem um elevado poder de barganha para negociar as contratações. Então, a SSG conclui que existem características em relação às partes, ao escopo da cooperação e ao mercado que impedem a aprovação da operação tal como notificada pelas requerentes. Dessa forma, e já concluindo a nossa análise de mérito, SSG opina pela impugnação dessa operação, com recomendação de aprovação condicionada à aplicação de determinados remédios, os quais eu passo a expor aqui. O primeiro remédio proposto para avaliação desse tribunal é a redução do prazo da SPE, atualmente apresentado como 10 anos, para 5 anos, de forma a refletir o prazo de duração dos contratos que vão ser celebrados, ou, enfim, que estão disponíveis para celebração, dos processos dos quais a SPS supostamente vai participar. Então, duração de 5 anos, prestação dos serviços para contratação dos serviços prestados e também, segundo a instrução realizada por essa SG, é um tempo suficiente para a absorção dos investimentos necessários para o desenvolvimento conjunto dessas atividades. Além disso, esse prazo também teria que ser observado as condições de reversibilidade já indicadas pelo meu colega, para garantir que depois da transcorrência desse prazo, haja reversibilidade da operação e, de fato, as atividades conjuntas sejam encerradas. Restrições de concentração nesse mercado, durante o período também de 5 anos, com proibição de outras operações de concentração, qualquer que seja o formato, no mercado nacional de montagem de estruturas neometálicas. Limitação do escopo e objeto da SPE, para refletir o foco exclusivo nas atividades que serão relacionadas às áreas afetadas, nas regiões principalmente afetadas pela calamidade atual. Obrigação de envio de relatórios periódicos à SG-CNA, com informações semestrais sobre contratos celebrados, inclusive valores e objetos da obra. Remédios relacionados à governança e fluxo de informações entre as partes, com proibição de compartilhamento de informações concorrencialmente sensíveis entre as sócias da SPE e a SPE, com restrição de indicação de membros de gestão e supervisão das sócias para os órgãos de gestão e supervisão da SPE, ou seja, vedação de diretores comuns, segregação de sistemas de tecnologia de informação e independência na gestão de informações da SPE, incluindo seus contratos e todos os dados referentes a esses contratos e demais informações concorrencialmente sensíveis. E, por fim, a adoção de um trustee de monitoramento que deverá reportar periodicamente à CNA sobre o cumprimento de todas as obrigações propostas. Essa é a proposta da SG-CNA. Doutora, só não lhe interrompi porque o seu prazo é impróprio, né? Exatamente. Bom, passados, então, a votação fica Só uma aberta. questão de ordem, tem só uma possibilidade em relação ao prazo. Acredito que está bem compreendido em relação aos demais pontos, mas em relação ao prazo, o prazo de 5 anos era uma jurisprudência que vigorou até mais ou menos 2110. Nós estamos em 2157, e em 2153 houve uma mudança de entendimento para alguns exemplos que foi defendido já por 12 anos numa situação excepcional. Nos causa uma surpresa, porque apresentamos vários pareceres econômicos demonstrando uma viabilidade mínima de pelo menos 8 anos, 9 anos já com certo prejuízo. Então, nos causa, assim, uma certa preocupação quanto à viabilidade da operação como um todo, o prazo de 5 anos. Então, como pedido de reconsideração, seria possível
mantidos os outros compromissos, entendemos e temos condições, mas em relação ao prazo, realmente não temos condição. Seria possível uma extensão, seguindo a mais nova jurisprudência do CNA Piratini, por favor? Posso? 1 minuto. 1 minuto. A nossa proposta se mantém com a redução do prazo de 5 anos, porque, dada a limitação do escopo da cooperação, tal como apresentada, para fins de prestação de determinados serviços, de contratos, cujo prazo determinado, isso está em um dos anexos, é de 4 anos, e dado que as partes informaram ao CNA que a sua intenção não é ter uma colaboração mais ampla para além do escopo imediato dessa cooperação, a SSG mantém a sua sugestão do prazo de 5 anos. Bom, a votação já estava aberta, houve um erro procedimental aqui, mas, por favor, podem continuar a votação das duas situações. Você tem que esperar isso. Todos já fizeram a leitura dos dois e votação nas duas situações? Por favor, façam das duas situações. Vou dar mais 20 segundos para a votação das duas situações. Votação encerrada. Antes de divulgar os resultados e tecer comentários bem sucintos no final, tendo em vista o tempo, gostaria de passar a palavra para a Paula, que vai fazer uma contextualização aqui com as questões do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer uma coisa que eu me esqueci de fazer antes, foi um erro meu. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, e blazer preto e blusa vermelha. A ideia é só a gente falar brevemente aqui, que eu gostaria, como uma gaúcha, agradecer o espaço que o IBRAC está nos proporcionando, ao lado de 2 conterrâneos meus, e que realmente é uma situação que nos é muito cara. Eu acho que todos aqui sabem o que a gente viveu esse ano, e ter esse espaço aqui para falar diante de um público tão qualificado me parece muito importante. Acho que todos temos que aproveitar essa situação de catástrofe para pensarmos nos próximos passos da nossa humanidade. Eu vou pedir para o Lorenzo passar o próximo slide. Eu tomei a liberdade de trazer uma foto de uma escola que nós acompanhamos bem de perto, lá de Canoas, que é aquela cidade onde teve aquela corrente humanitária. É uma escola que nos procurou e pedindo ajuda, pediu para o nosso pessoal aqui de São Paulo ainda, e a gente foi mais perto, e um dos escritórios que está aqui presente está ajudando essa escola, porque essa é a foto de cima da biblioteca da escola, e a de baixo é a da escola por fora. Ela ficou 26 dias imersa embaixo d'água. Então, a gente achou interessante trazer essa foto para trazer um pouco mais perto, assim, um olhar dos gaúchos que estão aqui dentro do IBRAC, para vocês. Muitas pessoas nos perguntaram sobre essa situação na época, e a gente achou que fosse um momento oportuno. Eu agradeço ao IBRAC Júnior por ter oportunizado essa pauta aqui, e a gente ter esse lugar de fala sobre um assunto tão importante, que eu acho que, infelizmente, é bem possível que a gente esteja aqui falando de outras catástrofes nos próximos tempos. Eu acho que o tom de brincadeira do painel, ele foi para trazer um pouco mais de leveza para uma situação que realmente é muito pesada, tá bom? Eu agradeço a todos vocês. Você quer falar do... Por fim, trazemos aqui algumas das instituições que conhecemos, que trabalhamos de perto e que estão apoiando aí no Rio Grande do Sul, que ainda precisa de muita ajuda. Não. Passo, portanto, a divulgar os resultados da votação. Na autorização precária, a autorização precária foi concedida, sim, foram 59% dos votos. A operação no mérito foi aprovada com restrições moderadas, 40% dos votos, redução do prazo da SPE de 10 para 5 anos, limitação da atuação da SPE apenas aos municípios afetados pela calamidade, nomeação de trustee para monitoramento da sociedade.
Portanto, agora temos 5 minutos finais. Eu gostaria de convidar, acho que a Ana, para fazer alguns comentários finais, especialmente porque ela está atuando como consultora externa do CAD na matéria. Obrigada. Pessoal, obrigada pelo convite, obrigada pela participação e engajamento no painel. Como o Lorenzo falou, eu estou atualmente trabalhando junto ao CAD, junto à equipe da ESG, vendo o superintendente geral aqui, queria agradecer e parabenizar pela iniciativa. A gente está conduzindo uma pesquisa bem extensa já há alguns meses, de referências internacionais, de casos nacionais, de casos internacionais, para consolidar o entendimento do CAD sobre colaboração entre concorrentes. A ideia do material que a gente está produzindo é que seja um material que cobre diversas modalidades de cooperação entre concorrentes e outros temas adjacentes, como a troca de informações concorrencialmente sensíveis e trocas de informações em gerais entre concorrentes. Eu quis aqui fazer um pouco esse papel, mas só para representar o quanto eu tenho visto de perto, o quanto o CAD tem estado extremamente comprometido com o desenvolvimento dessa pauta. Eu acho que os painéis que estão ocorrendo aqui no IBRAC mostram isso também. Eu tive mais cedo no painel organizado sobre acordos de sustentabilidade, que também foi fenomenal. E eu espero e tenho certeza que a gente possa produzir um documento que reflita essas preocupações. Estou falando em meu nome, mas tenho certeza, a Fê está aqui, pode confirmar, e do Felipe Roquette também, que está coordenando diretamente essa iniciativa, que a gente vai produzir um material que acho que está bem à altura das dores, de maneira geral, que são compartilhadas, não só em situações como essa aqui, que a gente se baseou num caso fictício, mas para falar de algo que é absolutamente real, dos acordos de sustentabilidade e de outros tantos acordos de pesquisa e desenvolvimento conjunto, acordos de estabelecimento de padrões, estándares em tecnologia, acordos de compartilhamento de dados, associações e sindicatos, enfim, são temas muito transversais, extremamente centrais, então eu queria agradecer e parabenizar pela escolha do tema e organização do painel. E espero que a gente possa trazer novidades para todos em breve, para divulgar o trabalho que a gente tem feito aí nos últimos tempos. Acho que é isso. Você me permite, só para agradecer também o convite e louvar a iniciativa do IBRAC Jovem, para mim muito legal estar aqui com vocês, né? A gente vai ficando mais velho e esses convites nos renovam, né? Essa interação é muito positiva. Eu queria lembrar duas coisas. Uma, um pouco mais antiga, né, do trabalho que foi feito e que eu tive o prazer de participar com meus colegas de escritório e, enfim, outros colegas que estão aqui que trabalhavam com as empresas e, enfim, que foi o movimento nosso, foi feito durante a pandemia e foi levado ao CAD e, no final, aprovado. E foi uma operação, foi algo muito gratificante de fazer, todo mundo trabalhando pro bono, as empresas, né, vamos dizer assim, se dispondo a ajudar, né, as pessoas e os pontos de venda em especial. Aquela preocupação era com o pequeno varejo, que foi fortemente afetado pela pandemia e sem grandes recursos financeiros para se manter e se recuperar. Graças a Deus, enfim, as coisas voltaram ao normal. Mas queria também registrar, e isso acho que é importante, como brasileiro, né, nós como brasileiros, mencionar que durante agora essa crise no Rio Grande do Sul, nós voltamos a trabalhar também nesse mesmo regime com empresas representativas e que se cotizaram e tomaram todas. Não surgiu um movimento, né, porque a coordenação acabou não sendo necessária, mas empresas desse mesmo naipe, vamos dizer assim, daquele outro exercício, voltaram a se preocupar e fazer ações, todas elas individuais, né, para socorrer a calamidade. E se de fato as previsões de que esses eventos vão se tornar cada vez mais frequentes, né, nós temos aí uma esperança de uma ação social das empresas que, se eu não mencionasse aqui, não seria conhecida. Então, obrigado aí pela oportunidade.
Obrigado. Existe alguma manifestação? Mas para isso nós temos 30 segundos, mas se for permitido, acho que... Rapidamente, só agradecer também o convite, participar desse painel. Obviamente estávamos aqui incumbidos de um papel, né? Mas eu acho que é louvável aqui os precedentes e a atitude que a Superintendência Geral tem tido ao longo dos anos em olhar com esse viés mais flexível para essas excepcionalidades, né? Não ficar engessada no que a lei diz, no que são precedentes de causa normal aqui, e sair um pouquinho da caixinha e olhar com outro viés para o que acontece na vida real, né? Então, eu queria louvar também a Superintendência Geral nessa sua atitude que sempre tem quando necessário. Então é isso. Não sei, eu fiz uma pergunta aqui, não sei se está autorizada, uma manifestação do público está autorizada, então. Existe alguma manifestação de alguém de algum dos conselheiros que queiram... Boa tarde. Desculpa. Queria cumprimentar vocês, foi excelente. Queria cumprimentar meus conterrâneos gaúchos e especialmente pela descrição do painel, que foi primorosa. Você dá o número do contrato com a palavra bergamota, você chamar o CEO da Chimangos de Medeiros, que é um sobrenome bastante conhecido e histórico no Rio Grande do Sul. Então, só queria mesmo cumprimentar vocês e dizer que foi bastante sensível, para dizer o mínimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguma manifestação? Se não... Bom... Considero, então, encerrado o painel. Acho que conseguimos cumprir o tempo. Agradeço, então, por fim, a Fernanda, a Ana, Sérgio, Bruno, Paula, Danilo, pela presença e por terem topado o desafio, mas também registro aqui agradecimento ao Bruno Becker, que também ajudou na confecção de alguns materiais, a Maria Paula também, a Cissa, o Eduardo Jair, todos que fizeram o painel conosco. Muito obrigado.